Alô, galera Dascalos do YouTube! Aqui quem vos fala é o professor Fred da área de Química e hoje nós vamos conversar com vocês um assunto muito, mas muito importante, tanto para vestibulares tradicionais e também o nosso glorioso Enem. Hoje nós vamos falar sobre a alotropia do carbono. Mas primeiro, para eu entender a alotropia do carbono, eu tenho que realmente entender o que é essa história, o que é a alotropia. Turminha, a alotropia nada mais é que um fenômeno onde um certo elemento químico ele consegue se juntar e formar substâncias simples diferentes. Cuidado, que tem que ser substâncias simples, ou seja, aquela substância, aquela molécula que tem apenas um tipo de elemento. São vários elementos que sofrem alotropia. Os principais são carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. E hoje nós vamos discutir sobre a alotropia do carbono. Imagine o elemento carbono, galera. O elemento bonitão que está lá na tabela periódica, família 4A. Esse carbono existe aí, ele é um elemento, ele é a representação de todos os átomos de carbono que existem no universo. Então, os átomos de carbono, eles podem se agruparem para formar o que nós chamamos de moléculas. E existem algumas possibilidades. Os átomos de carbono podem se unir, formando moléculas ou cristais de grafite. Eles podem se unir, formando o que nós chamamos de diamante. E ainda existe uma outra opção, uma terceira opção, que nós chamamos de fulereno. Então, o que significa? Que o elemento carbono, ele sofre alotropia. E ele consegue se juntar os átomos de carbono em disposições diferentes, formando essas três situações, essas três substâncias, que são as mais importantes, que nós chamamos de variedades alotrópicas do carbono. Então, o grafite é uma variedade alotrópica do carbono. O diamante é uma outra variedade alotrópica do carbono. O fulereno é uma terceira variedade alotrópica do carbono. Perceba que essas três substâncias, ou três variedades alotrópicas do carbono, elas têm o mesmo elemento, que é o carbono, mas a estrutura completamente diferente. Olha só o grafite. A fórmula do grafite, galera, é CN. Meu Deus, o que significa esse CN? O C é carbono e o N é uma quantidade indeterminada de átomos de carbono. Na verdade, eu até consigo determinar essa quantidade de átomos de carbono, mas ela pode ser variável, depende do tamanho, por exemplo, do grafite. A mesma coisa com o diamante. Aí você fala assim, pô Fred, peraí, o grafite e o diamante têm a mesma fórmula? Sim, galera, se você pegar um grafite com a massa de, por exemplo, 5 gramas, e você pegar um diamante de 5 gramas, o número de carbonos que vai ter nesse diamante e o número de carbonos que terá nesse grafite, com certeza será o mesmo. Só que a disposição, a organização desses átomos no espaço, com certeza é diferente. E tem aí o fulereno, que tem um conjunto, nesse caso, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, é um conjunto de 60 átomos de carbono, que vai formar uma espécie de bola de futebol, que você vai entender aqui melhor. Então vamos lá, galera, vamos entender o grafite que você conhece bem. O grafite você usa para escrever aí nas suas aulas. E se você pegasse e analisasse microscopicamente esse grafite que você usa aí nas suas aulas, você ia perceber que a estrutura seria assim. Olha só, nós temos várias lâminas de carbono. Se você perceber, são 3 lâminas de hexágonos, né, de figuras hexagonais formadas por átomos de carbono. Cada bolinha preta dessa aí é um átomo de carbono. Esse é o grafite. E olha só que interessante, galera, que pode aparecer aí no seu livro, na sua apostila, que você estuda para o Enem, pensando em algumas variações. Você percebe que o grafite tem 3 lâminas de carbono, né? 3 grupos que são hexágonos de carbono. Você tem o superior, o intermediário e o inferior nessa representação. Se você isolar um desses grupos, por exemplo, peguei aí a parte superior e tirei dessa estrutura. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho uma outra situação que nós chamamos de grafeno. O que é o grafeno? O grafeno é uma parte do grafite. É uma lâmina apenas que vem no grafite, tudo certo? Então o grafeno, ele é menor. Eu posso até chamar ele de
pegar a fórmula dele e falar que é CN, mas é uma quantidade menor em relação ao grafite que ele foi elaborado, tudo certo? Se eu pegar então essa lâmina de hexágonos de carbono, e tirei aí, que é o grafeno, se eu embolar ela, fazer como se fosse, pegasse uma folha e fizesse um tubo, um cano, tá? Você vai encontrar, você vai fazer o que nós chamamos de nanotubo. Então pode aparecer que algumas variedades do carbono podem ser grafeno, também pode ser nanotubo, e é verdade. E como que eu faço isso? Através do grafite é possível fazer essa demonstração aí para vocês. Tudo certo? Fred, e aí o diamante? Cara, o diamante, nós conhecemos, é a substância que tem a maior dureza, né? Veja bem, nós temos uma escala chamada escala de Mohs, tá? E o diamante bate 10 nessa escala. E como que é o diamante? Você já sabe, a fórmula é CN, significa que o diamante, galera, é uma substância, no linguajar químico, simples, porque ela somente é formada por um elemento, que é o carbono. Ela só é formada por átomos de carbono, e mais nada. Fred, e aí, microscopicamente, se eu for lá e bater o olho no diamante, o que eu vou encontrar? Uma disposição, galera, totalmente diferente do grafite, tá? No grafite tinha aquelas 3 lâminas bonitinhas de hexágonos, aqui não, aqui é um emaranhado mesmo, né, de átomos de carbono, os carbonos fazendo apenas ligações simples. Lá no grafite eu tenho carbonos fazendo duplas, por isso que o grafite ele até conduz corrente elétrica, mas aqui não. Aqui você tem apenas carbonos fazendo as 4 ligações simples e um emaranhado. O jeito que ele é microscópico, galera, confere as características macroscópicas. A dureza do diamante só existe por causa que ele é dessa forma microscopicamente falando. Tá? E se você for analisar, lá o diamante é muito duro, o grafite ele já não é duro. Por causa do quê? Por causa que o grafite, a disposição dos átomos é bem diferente. Tudo certo? E também, galera, além do grafite, do diamante, existe que eu te falei que é o fulereno. Gente, o fulereno é como se fosse realmente uma bola de futebol. Tanto é, você sabia que no início o fulereno não era chamado de fulereno. Ele era chamado de futeboleno. Olha só a homenagem ao nosso futebol. Porque ele se parece a uma bola de futebol, tá? Galera, só que depois de um tempo passaram a chamar de fulereno em homenagem a das pessoas que estudaram, né? O fulereno, que tinha aí, na verdade, o sobrenome Fuller, tudo certo? Enfim, galera, só tome cuidado que o fulereno, a gente costuma ver professores falando e até mesmo ver materiais, que é o C60. Na verdade, o C60 é um tipo de fulereno, porque existem vários tipos de fulereno. Existe o C60, o C70, o C90, poderia existir também, o C240, enfim, a bola iria aumentando aí o seu raio, tudo certo? Galera, espero que você tenha gostado dessa dica que hoje eu trouxe aqui para você, que foi sobre a alotropia do carbono. Então, se você gostou, vai lá, curta esse vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá? Que vai aparecer vídeos geniais aí para vocês, ok? Abraço!